Capítulo 8. T. Incerteza de que não quer entrar, Abby. Você está um caco. Você também, Ana. Maya pôs as mãos na janela aberta do carro, seu rosto pálido e preocupado sob a luz da rua. Dentro do automóvel, o pisca-alerta ligado acendia e apagava um brilho rubi no piercing que havia na sobrancelha de Abby. Ele passou a mão no rosto com ar cansado, mas balançou a cabeça. Não podemos parar. Preciso levar Ana para casa. Conseguiu falar com meu pai? Perguntei, aflita. Imaline havia conseguido soprar um pouco de magia em seu celular e havia falado com Maya quando embarcamos no trem, mas, entre interferências e cortes, era difícil saber quanto Maya havia entendido. Depois o celular parou de funcionar completamente, e ficamos torcendo para Maya ter transmitido o recado. Ela assentiu. Sim, mas eu não sabia o que dizer, não sabia se passariam aqui primeiro ou se iriam direto para lá, não quis contradizer o que você poderia dizer a ele. Seu pai sabe que você está viva, mas é só isso. Acho que ele está um pouco. Vou ficar bem longe, Gabi avisou com um tom seco. Ele ficou muito bravo, o Maya avisou como se pedisse desculpas. Pensei nisso enquanto seguimos em silêncio pela estrada litorânea, tentando decidir o que eu poderia dizer. Quando Abby entrou na alameda da garagem, a luz dos faróis iluminou Vicker House e eu vi meu pai parado na porta, seus braços estavam cruzados e sua expressão era carrancuda. Ana Winterson, ele disse antes mesmo de eu sair do carro, muito menos começar a falar. É bom que tenha uma ótima explicação para isso. Pai? Não foi à escola, aparentemente. Como sabe? Não esperava isso de você, Ana, francamente. Matar aula. Tudo bem. Honestamente, não estou impressionado, mas não tem muito mais que eu possa dizer. Mas me deixar até às. Ele olhou para o relógio de pulso. Até às 11 da noite sem notícia nenhuma, sabendo que eu ficaria preocupado. Escute, Abby interrompeu, a culpa não é dela. Você. Meu pai protestou. Cuide da sua vida. Está sendo injusto. Ana não tem culpa, ela. De quem é a culpa, então? Meu pai praticamente rosnava. Devia se envergonhar, ela tem metade da sua idade. Devia deixá-la fazer os trabalhos da escola, em vez de arrastá-la para. Pai, para com isso. Implorei. Abby não me arrastou para lugar algum. Se quer saber, ele foi a Londres para me buscar. Londres? Que diabo você foi fazer em Londres? Isso importa? Sim, importa. Pelo amor de Deus, Ana, o que está acontecendo com você? Escute, Abby falou em voz baixa, ela teve um dia longo e passou por muita coisa. Não pode deixar Ana ir dormir e conversar com ela amanhã? Obrigado, mas ainda não preciso de orientação e aconselhamento de alguém que... Meu pai parou e mordeu a língua. Alguém que... Abby repetiu, ameaçador. Continue. Parem, vocês dois, e gritei. Pai, pare de descontar em Abby. Essa história não tem nada a ver com ele. E Abby, vá embora. Você não está ajudando. Tudo bem, e ele respondeu. Tudo bem. Estou indo. Ele se virou, mas, como se pensasse em algo que havia esquecido, parou e tocou meu ombro. Ana? O que foi? Ele se inclinou e beijou meu rosto, os lábios macios e mornos, o gesto insuportavelmente terno. Depois entrou no carro, bateu a porta e ligou o motor, que fez aquele barulho rouco, meio engasgado. Rígido de fúria, meu pai ficou parado vendo o carro sair da nossa propriedade e desaparecer, depois deixou escapar um grande sopro de ar e foi como se uma enorme tensão saísse de cima de seus ombros.
Ana, eu sou seu pai, e ele disse quando entramos em casa. Não quero policiar sua vida, mas não pensou que eu ficaria preocupado? Não podia ter telefonado? É claro que pensei e concordei, cansada. Toquei minha cabeça dolorida tentando lembrar quando havia comido ou bebido alguma coisa pela última vez, devia ter sido, no café da manhã? Tentei ligar, pai, de verdade, mas, aconteceram algumas coisas. Que tipo de coisas? Meu pai perguntou. A imagem do corpo ensanguentado de Caradoc surgiu diante dos meus olhos como um pesadelo, e eu levei as mãos ao rosto tentando conter os soluços que ameaçavam explodir de repente. Eu tentei pensar em alguma coisa que fosse verdade, mas que meu pai pudesse suportar. Vi um acidente em Londres. Foi horrível. Uma pessoa morreu. Ah, meu amor. A raiva de meu pai cedeu. Ele nunca conseguia ficar bravo comigo por muito tempo. Meu pai me abraçou, e eu apoiei a testa em seu ombro, querendo que houvesse algum jeito de explicar o que havia acontecido hoje. No entanto, ele não fez mais perguntas e, finalmente, limpei as lágrimas com a manga da minha blusa. Você se importa se eu subir, pai? Tenho aula amanhã, falei rindo, tentando fazer uma piada, mas minha voz tremeu e a risada mais pareceu um soluço. Meu pai assentiu sério e me seguiu com os olhos quando subi a escada para o quarto. Lá em cima, tirei a roupa. Embora Marcos as houvesse deixado limpas, não conseguia me livrar da sensação do lodo do rio grudado em meus cabelos e na pele, e passei um bom tempo embaixo do chuveiro tentando não pensar em nada, nem em Caradoc, nem em Tadeusz Corax e, acima de tudo, nem no rosto pálido e rígido de Marcos quando ele voltou para o cenário de horror e lama. Nós dois perdemos a mãe cedo demais para nos lembrarmos delas e tínhamos em comum essa grande e doída sensação de perda, mas agora Marcos foi além. Perdeu pai e mãe. Era órfão, não era mais filho de ninguém. Eu não conseguia nem imaginar sua solidão esta noite. Antes de ir para a cama, fui checar meus e-mails. O que encontrei fez meu coração dar um pulo e ir parar na garganta. De Caradoc Truelove. Enviado, hoje, 10h33. Assunto, mais sobre meu telefonema. Por um momento minhas mãos tremeram tanto que não consegui usar o mouse, e tive que parar, respirar fundo e esperar o tremor diminuir. Depois cliquei na tela e a mensagem abriu. Querida Ana. Imagino que, quando ler esta mensagem, provavelmente terá recebido o recado que deixei por telefone e saberá que consegui localizar, não o original, mas a tradução sobre a qual falei nesse recado. Em vista dos acidentes com as versões anteriores desse texto, achei que seria sensato mandar uma cópia eletrônica, e ela segue no arquivo anexo. O querido Jonathan saiu por um instante, então, está em minha primeira experiência com um scanner. Espero que tenha dado certo. Resumindo, trata-se de uma reimpressão vitoriana de uma tradução do original do século XVI. Como vai poder ver, ela foi transmutada de forma bem deselegante para uma forma de soneto que, certamente, não é uma reflexão precisa do poema original. Sem acesso ao texto anglo-saxão é muito difícil saber o que é por invenção e o que é material original, mas lamento dizer que boa parte parece ser, na melhor das hipóteses, uma interpretação criativa. Uma parte é quase certamente uma invenção para se adequar aos requisitos do formato de soneto. Outras partes não são nem do século XVI, mas, em minha opinião, inserções vitorianas. Tenho certeza de que vai reconhecer o significado de alguns elementos, mas escrevo com pressa. O querido Jonathan foi buscar leite, e um cliente acaba de entrar na loja lá em cima, então, preciso parar por aqui, mas talvez você possa me procurar quando tiver tempo, e poderemos discutir tudo com mais detalhes. Seu amigo afetuoso. Caradoc Truelove. Pensei que não tivesse mais lágrimas depois de tudo que chorei hoje,
mas elas ameaçavam transbordar novamente quando cliquei no anexo. Passei um bom tempo sem ver nada, nada além de padrões ondulantes em preto, branco e azul, embora esfregasse os olhos e respirasse fundo várias vezes no esforço para me acalmar. Finalmente, a tela recuperou a nitidez. O segredo que havia custado a vida de Caradoc. E não havia nada. O arquivo era uma cópia de uma página vazia de papel amarelado, com alguns pontos aleatórios e, muito apagadas através do papel grosso, as letras pretas do poema do outro lado da página, completamente ilegíveis. Ele havia escaneado o lado errado da página. Caradoc esteve tão perto de mandar a informação, e colocou a página no scanner do lado errado. Na pressa, nem verificou o resultado de seu esforço. Apoiei a cabeça entre as mãos, e a água dos meus cabelos molhados escorreu pelos pulsos como lágrimas. Acordei com um sobressalto e o coração disparado e descobri que estava debruçada desconfortavelmente sobre a escrivaninha, a madeira úmida e morna embaixo do meu rosto. O telefone tocava lá embaixo, e o relógio do computador marcava 5h43. Fechei o laptop e desci correndo, tentando não tropeçar na toalha. O telefone ainda tocava quando cheguei ao piso térreo. Parei no corredor por um momento e tentei me recompor, preparar-me para o pior. Peguei o fone. Alô? Sou eu. A voz de Marcos era baixa, cansada. Tudo bem? Pergunta idiota. Assim que as palavras saíram de minha boca, quis bater a cabeça na viga de carvalho na minha frente. O pai dele morreu. Por que estaria tudo bem? Comigo sim, e ele respondeu, embora sua voz soasse péssima. Contudo, sua avó me pediu para ligar e dizer que ela não esqueceu a promessa, mas não conseguiu sair de lá. Ela mandou um beijo, disse que lamenta não poder falar com você no momento, mas todos estão muito ocupados. Tentando resolver as coisas. O que aconteceu? Houve uma pausa, como se Marcos considerasse o que podia dizer, e depois ele suspirou. Você pode saber o pior. Não faz sentido esconder agora. O Neckinger se libertou. O quê? Ah, eu sempre esqueço, você não sabe. Marcos respirou fundo, e eu senti sua intensa fadiga mesmo a mais de 100 quilômetros de distância. O quartel-general Ealdita extrai seu poder dos rios subterrâneos perdidos. Sabia disso? Assenti, esquecendo que ele não podia me ver, mas Marcos continuou. Cada rio tem um espírito, um demônio que chamamos quando eles estão acorrentados. São espíritos muito velhos, mais velhos que as bruxas ou os homens, e muito poderosos. Isso faz parte do papel dos presidentes, cada um controla um demônio, mantém esse demônio dominado, atrela seu poder e sua vontade às fundações do quartel-general. A morte de meu pai deu ao Neckinger a chance de se libertar. E ele sempre foi um rio negro, um dos mais difíceis de acorrentar. Agora está livre, e houve desmoronamentos por toda a parte sul de Londres. A água das torneiras está ficando vermelha, como Tâmisa, e com gosto de sangue. Jorra água das fundações dos edifícios, o asfalto das ruas está se rompendo. Depósitos e estacionamentos subterrâneos foram alagados. Fechei os olhos ao imaginar as ruas encharcadas de sangue. Os outros presidentes tentam conter o rio. É nossa culpa, afinal. 1000 anos de servidão geram um ressentimento poderoso. Mas o que vai acontecer? Ele pode ser recapturado? Teoricamente, sim, mas com tão poucos presidentes. Por isso sua avó não teve tempo de telefonar. E você, estava sem coragem para perguntar, mas precisava saber. Vai se tornar presidente, Marcos? Vai ocupar o lugar que foi de seu pai? Não sei.
Ouvi um ruído áspero do outro lado e o imaginei passando a mão pelo rosto com a barba por fazer. Depende da vontade de meu pai. E não descobrimos qual era ela. Até lá, tudo é nebuloso. Você parece exausto. Ele parou. Senti seu desespero como se estivesse ao meu lado. Estou muito cansado. Muito, muito cansado. Não sei o que fazer. Vá dormir, falei. Queria acrescentar, tudo vai parecer melhor amanhã. No entanto, não era verdade. Nada estaria melhor. Seu pai ainda estaria morto. Ainda estaríamos sofrendo o ataque de um inimigo estranho, sem rosto. Vá para a cama, e repeti sem esperança. O silêncio se prolongou do outro lado da linha, até que ouvi um suspiro trêmulo. Boa noite, Ana. Boa noite, Marcos. Desligamos o telefone. Capítulo 9. A cozinha de Maia era uma mistura morna de chá, bolo recém-saído do forno e cera quente de abelha. Maia estava em pé na frente do fogão, enfiando pavios de vela em um pote com cera derretida. Abby estava sentado em uma ponta da mesa, olhando com o senho franzido para o laptop de Imaline. Simon, Imaline e eu estávamos do outro lado, olhando para o pedaço de papel ensanguentado que eu havia tirado da mão sem vida de Caradog. Eu não queria trazer o poema para a casa de Maia, até mesmo esse pedaço de papel tão pequenino parecia contaminado pelas mortes que causará. Contudo, como disse Imaline, havia segurança nos números. Se só uma ou duas pessoas lessem o poema, elas estariam vulneráveis ao mesmo destino que teve Caradog. No entanto, quem estava por trás disso não poderia destruir toda a família Peller, mas os agregados. Era o que Kim dizia, pelo menos. Eu esperava que ela estivesse certa. Ficamos sentados em silêncio, olhando para as linhas escritas, ouvindo o ruído da cera pingando no pote e os movimentos determinados e lentos de Maia, que continuava espetando pavios, construindo camadas e mais camadas. Agora entendo por que a mãe de Ana ficou nervosa, Simon falou finalmente. Filho da gralha, essa eu entendi, falei com voz neutra. Gralha em inglês é Hook. Roquewood vem de Hook. Acho que sim. Você nasceu no Dia de Reis? Não sei. Isso é um festival? É uma data comemorativa, sim, também conhecida como Epifania. Daí o título do documento original, eu acho. É celebrada no dia 6 de janeiro pelas igrejas ocidentais. Alguma coisa fria correu por meu pescoço. Por isso minha mãe mudou minha data de nascimento. Não só para esconder minha identidade, mas para ocultar a ligação com o enigma. Sim, confirmei em voz baixa. Sim, nasci nesse dia. Simon olhou novamente para o documento escaneado no laptop de Imaline. Abby havia passado uma hora trabalhando no Photoshop, acentuando a nitidez da imagem e aumentando o contraste para tentar destacar as letras, torná-las visíveis, mas nada havia funcionado. É o mesmo pedaço, não é? Simon perguntou a Abby. Abby assentiu. Sim, as primeiras linhas são perceptíveis, dá para ver claramente a palavra reis e alguma coisa sobre aves na linha seguinte. Mas o restante continua muito apagado, não dá para ver. Ana, posso mandar esse documento para o meu e-mail de trabalho? Perguntou Simon. Queria mostrá-lo para algumas pessoas na universidade. Talvez consigam deduzir mais do que nós. É claro, e respondi. Ao mesmo tempo, Abby perguntou. Isso é realmente necessário? Qual é o problema? Simon estranhou, olhando para mim e depois para Abby, e então para mim de novo. Bem, eu acho que é óbvio, Abby falou, impaciente. A mãe de Ana fez um grande esforço para manter isso escondido.
Ela deve ter tido um motivo, não acha? Acho que a situação ultrapassou esse limite, Abby, Lumaya opinou. É evidente que alguém sabe sobre isso, e é evidente que já fizeram a conexão com Ana. O estrago está feito. O segredo não serve mais para proteger Ana, agora ele a coloca em perigo. E também nos põe em risco, pensando bem. Concordo, falei. E o e-mail é meu, então, acho que eu decido. Sei o que está fazendo, Gabi me disse, furioso. Acha que está protegendo todos nós, pondo em risco sua segurança. Se mantemos isso em segredo, estamos mais expostos ao responsável pelos ataques. Se contamos a várias pessoas, você corre um perigo maior, mas nós estamos seguros. Bem, sinto muito, mas não vou salvar minha pele e expor a sua. Quem pode afirmar que minha mãe estava certa, Abby? Talvez ela tenha entendido tudo errado. Talvez tivesse propósitos que só ela conhecia. Até parece. O rosto de Abby era francamente incrédulo. Ela fugiu. Não acha isso preocupante? E se? Ela fez tudo isso para proteger você. Abby gritou. Não entende? Não sabemos ao certo. Não temos certeza de nada. Chega. De repente eu estava certa de que era isso. Estou cansada de segredo, de me esconder. É melhor que todos saibam. Qualquer coisa é melhor que isso, esse olhar por cima do ombro o tempo todo. Eu me debrucei sobre a mesa, cliquei em encaminhar e-mail e digitei o endereço de Simon na universidade. Depois cliquei em enviar. Simon levantou-se e pegou seu casaco. Obrigado, Ana. Acho que está tomando a decisão correta. Sua mãe queria proteger você enquanto ainda era muito nova para lutar, mas acho que o plano B sempre foi armar você para poder se defender. Como assim? Bem, a proteção que ela criou tinha um limite, não? Sua mãe devia saber que um dia você se mudaria de Notting Hill. E, deliberadamente, limitou a contenção da língua de seu pai para deixá-lo contar sua versão dos fatos quando você fizesse 18 anos. Acho que ela previu o que está acontecendo ou pelo menos reconheceu que era uma possibilidade. Duvido que tenha tido a intenção de manter isso escondido para sempre, ela sabia que não seria possível. O que ela queria era garantir o tempo necessário para você desenvolver seus poderes. Para poder lutar. Ele vestiu o casaco, depois continuou. Lamento ter que sair correndo. Preciso estar no hospital com Siena em meia hora. Hospital? Perguntei, surpresa. Aconteceu alguma coisa? Algum problema? Problema? Não, pelo contrário. O rosto de Simon corou sobre a barba negra, um rubor rosado que cobriu suas faces. Nós vamos, ela vai ter um bebê. Ah, Simon. Minha boca se distendeu num sorriso largo e espontâneo. Que alegria! Impetuosamente, eu o abracei e ele riu enquanto afagava minhas costas. Obrigado. Também estamos muito contentes, é claro. Enfim, tenho que me apressar ou chegarei atrasado para o ultrassom. Quer uma carona? É meu caminho. Não se preocupe, Gabi interrompeu. Eu deixo Ana em casa. Não seja bobo, é mais perto para mim do que para você. Já disse que eu a levo para casa. Siena vai fazer uma vasectomia em você com uma colher se chegar atrasado para o ultrassom, e imagino que queira ter mais filhos. Eu levo Ana para casa. Tudo bem. Simon levantou as mãos. Bom Deus, longe de mim tentar ajudar alguém por aqui. Tchau para todo mundo. Ele distribuiu beijos em todos do grupo e foi embora enquanto Abby pegava as chaves do carro. Vamos? Sabem de uma coisa? Em anunciou.
Vou acompanhar Ana até a casa dela. A pé. Afinal, a amiga é minha. Tchau, Abby. Ela segurou meu braço e me puxou para fora do apartamento e pela escada. Na rua, o vento embaraçava nossos cabelos e sacudia nossas roupas. Emmaline andava depressa, e eu me esforçava para acompanhar seu ritmo. Quando viramos na esquina perto do porto, ela olhou para mim de um jeito quase hostil. O que foi? Perguntei. E repeti quando o silêncio se prolongou. O que foi? Emmaline só balançou a cabeça, e nós continuamos em silêncio passando pelas docas. Quando começamos a subir a estrada litorânea, ela explodiu de repente. O que está acontecendo entre você e Abby? Abby e eu. Estava assustada. Nada. Bem, o que aconteceu na sexta-feira, então? Sexta? Tentei pensar em alguma sexta-feira diferente. Que sexta? Há 2 semanas. Ele apareceu em nossa casa de mau humor, disse que você tinha quebrado o nariz dele. Depois, quando Siena perguntou como, ele falou que estava cansado de ouvir seu nome. Em seguida, bebeu muito, e Simon teve que levá-lo para casa. Ah! Lembrei-me da briga no celeiro. Tinha a impressão de que fazia um século. Depois me lembrei do beijo, e meu rosto ficou vermelho. Nada. Não aconteceu nada. Amy encarou. Nada, de verdade? Por isso está imitando um tomate? Francamente, Ana, não tenho 10 anos. Nem Abby. Não entendi. Você pode agir como se ele fosse o irmão que nunca teve toda essa bobagem, mas ele... Emmaline ficou calada. Ele o quê? Ele não é seu irmão. É. Ah, você sabe do que estou falando. Pare de agir como uma freira. Escute, você e ele querem coisas muito diferentes, e acho que você tem sido. O quê? Agora eu estava zangada, embora não soubesse se era com Em ou comigo. Porque é sempre culpa da mulher. Ele sabe o que eu quero. Tenho sido completamente honesta com Abby. E você sabe o que ele quer. Então, tente ser honesta consigo mesma. Ele não, apertei as mãos contra os olhos. Não é assim, mas, meu rosto ficou vermelho de novo, e de repente eu não soube bem como falar sobre isso, essa coisa insuportavelmente, dolorosamente íntima que Abby havia feito. Desde que ele me deu sua magia, sabe, tem sido, bem, tem havido alguma coisa. Não consigo explicar. Havia alguma coisa muito antes disso. E, se você for realmente honesta consigo mesma, vai admitir. Não havia. Balancei a cabeça com veemência. Não para mim, pelo menos. Sempre foi Seth. Contudo, Seth não estava mais aqui. O anzol cravado em meu coração se contorceu. Emmaline não respondeu. Continuamos andando lado a lado, ouvindo o som da brisa do mar. Capítulo 10. Ouço falar com você um minuto, Ana? Assustada, levantei a cabeça dos livros que guardava na mochila. Senhora Urai? Você é a única Ana na sala, a senhora Urai disse com tom seco. Emmaline me olhou alarmada e dei de ombros. A senhora Urai se sentou na beirada da mesa enquanto os alunos saíam, seu salto batia no tapete de linóleo. Emmaline foi a última a sair, e, quando ela passou devagar e relutante pela porta, a senhora Urai a fechou com o cotovelo e se aproximou da minha cadeira. Ana, está tudo bem? Esteve conversando com a senhora Finn? Sim, na verdade. E com o senhor Henderson. Os dois estão preocupados.
Eu não disse nada, não conseguia pensar em nada para dizer. A senhora Urai puxou uma cadeira. Escute, sei que teve um semestre difícil com a partida de 7. Você não entende. De repente minha garganta ficou tão apertada e dolorida que era difícil falar. Sei que é difícil para alguém da sua idade acreditar nisso, mas entendo. Eu realmente entendo. Posso ter mais de 30 anos, mas me lembro do meu primeiro rompimento como se fosse ontem, e como foi terrível a agonia. Entendo o que está passando, mas não pode jogar fora todo o seu trabalho duro. Jogar fora. Olhei para ela com a expressão endurecida, e ela mordeu o lábio. Tudo bem, jogar fora pode ser um pouco injusto, mas você estava decidida a lutar pelas notas máximas há alguns meses. Agora, se conseguir notas medianas será só pelo rendimento nos módulos anteriores. Sua última redação foi horrível, e na aula você nem parece estar presente. Desse jeito, vai acabar se prejudicando. É isso que você quer, ser rejeitada pelas universidades e passar um ano embalando peixe e fazendo provas de recuperação? Sentei em silêncio. Não havia nada que eu pudesse dizer. Nada em que ela fosse acreditar, pelo menos. Seus olhos eram cheios de exasperação silenciosa. Algum problema em casa? Ou alguma outra coisa? Seja o que for, por favor, fale com alguém. Comigo, se quiser. Ou com seu pai. Ou com seu médico. Seja o que for, sempre há uma solução. Eu garanto. Não precisa lidar com isso sozinha. Segurei a beirada da mesa, minhas unhas arranhavam o compensado, e tentei não me importar com sua tentativa de entender, sua impossível e ignorante bondade. Desde que Seth foi embora, eu tinha minha magia sob controle, de maneira geral, mas agora me sentia perto de explodir. Ana, ela disse finalmente, sua voz misturava piedade e irritação, está me ouvindo? Percebe quanto isso é sério, o que pode acontecer com suas notas se não voltar a se dedicar? Eu só odeio ver alguém com tanto potencial jogando tudo fora por causa de um garoto imprestável. Imprestável. Levei as mãos aos olhos e os fechei, deixando de ver o rosto preocupado e a incompreensão nos olhos azuis da senhora Urai. Apertei as pálpebras com os dedos, tentei apagar a injustiça disso tudo, a raiva que rugia dentro de mim, a solidão gritante. No silêncio, senti sua presença e como ela esperava eu dizer alguma coisa. Depois, com um rangido da cadeira, ela se levantou e ouvi seus saltos baterem no piso. A porta da sala foi aberta e fechada. E finalmente fiquei sozinha. A magia fervia, rugia e se erguia dentro de mim, sufocava-me. Engoli, tentei respirar, tentei não perder o controle. Finalmente, quando senti que podia falar, peguei o celular. De novo, eu gritei, e um feitiço colossal me atingiu como um soco, jogou-me deitada sobre as pinhas. Mas não tinha importância, eu estava consciente e não perdia sangue por nenhuma parte importante do corpo. Estar deitada de cara no chão não era importante. Essa havia sido, de longe, a sessão de maior sucesso, eu me defendia e devolvia cada golpe de Abby desde que começamos o treinamento e disparei uma rajada de ilusões ofuscantes. Agora fazíamos um trabalho básico de feitiço e defesa, deixar o oponente acertar você com toda a força possível de um feitiço e tentar repelir o ataque. Levantei com dificuldade, suando e tremendo. De novo. Não. Abby balançou a cabeça, seu peito arfava. Por hoje foi o suficiente. Para mim, ou para você? Se isso faz você se sentir melhor, tudo bem, é o suficiente para mim. Lute comigo. Acertei Abby com uma explosão ardida de magia e ele cambaleou, mas balançou a cabeça novamente. Pare com isso. Lute.
Ataquei outra vez e o joguei de lado contra o tronco de um pinheiro. Ele arfou e caiu de joelhos, e quando se levantou havia sangue em seu rosto. Pare. Não vou lutar com você nesse estado. Está tremendo de cansaço. Como posso melhorar se nunca exige nada de mim? Pare de ser cavalheiro. Lute comigo de verdade. Preciso saber como me defender. Jogue sujo. Você já teve o suficiente. Não me diga o que é suficiente para mim. Gritei. Fagulhas elétricas estalaram sobre minha pele e apontei meu dedo para Abby. Ou está com medo? Experimente, e ele provocou. Um raio de eletricidade explodiu azul e branco na clareira, queimando as pinhas embaixo dos pés de Abby, e de repente ele desapareceu. No lugar dele eu vi meu pai, encolhido e apavorado como uma criança, os braços cruzados sobre a cabeça. Suas roupas estavam chamuscadas e queimadas, e saía fumaça dos cabelos. Ana! Ele gritou, e sua voz tremeu de terror e dor. Pelo amor de Deus, o que está fazendo? Pai! Atravessei a clareira correndo e caí de joelhos sobre as folhas no chão da floresta, ainda quentes e chamuscadas depois da explosão que provoquei. Meu pai tremeu quando tirei seus braços de cima de sua cabeça, segurando-o para verificar seu rosto e ver se havia algum ferimento. Ah, pai! Você está machucado? Seu rosto era pálido e tenso, dominado por um medo confuso, e eu o abracei, escondendo meu rosto em seu pescoço. Desculpe, e falei. Eu sinto muito, muito mesmo. Ainda bem, respondeu uma voz. Fiquei tensa. Havia alguma coisa errada. Em vez dos cheiros conhecidos de fumaça de madeira, sabonete e cozinha, meu pai cheirava a Abby. Levantei o rosto. Era Abby. Era o corpo dele que eu abraçava. Com o rosto muito próximo do meu, ele sorriu. Levantei com um pulo, o corpo todo inundado pela explosão de sangue bombeado pelo coração. Ei! Ele estendeu a mão, lendo a fúria em meus olhos. Você pediu para jogar sujo. Quer estar preparada? Não pode estar preparada. Eu não sou capaz de criar o que eles vão fazer, porque não vou fazer isso com você. Não posso. Seu idiota. Isso não é nada. Nada. Não se engane. É isso que pensa? Que estou me enganando ao pensar que vou conseguir encontrar minha mãe? Não. A expressão sombria de Abby desapareceu, e de repente ele parecia muito cansado. As faces coradas enfatizaram a palidez do resto de seu rosto. Acho que, provavelmente, pode fazer tudo o que decidir fazer. Só acredito que tem que estar preparada para o que vai encontrar. Nós nos sentamos embaixo de uma árvore, e Abby pegou uma garrafa de água da qual bebeu um grande gole. Ele passou a garrafa para mim, e bebi com vontade antes de devolvê-la. Depois ficamos sentados em silêncio por um tempo, ouvindo os sons da floresta retornando à tranquilidade depois da nossa luta. Um pombo arrulhou em algum lugar no meio das árvores, uma estranha trilha sonora para os meus pensamentos agitados, atropelados. Estou começando a pensar que talvez nunca encontre, falei, e as palavras soaram ríspidas no silêncio banhado de sol. Abby olhou para mim com aqueles olhos negros insondáveis, indecifráveis. Vai desistir agora? Depois de tudo isso? Eu sabia a que ele se referia. Depois de todas as mortes, toda a destruição, horror e mais horror. Se eu desistisse agora, tudo teria sido em vão. Seth viveria o resto de sua vida com dor, acorrentado ao mar e a uma muleta. E eu viveria para sempre no escuro, sempre especulando. Não sei aonde ir, o que fazer agora. Pensei que o enigma me diria alguma coisa, mostraria o próximo passo, mas não consigo encontrar nem isso. Onde termina o rastro?
Depois que ela voltou ao quartel-general do Zealditan para roubar o enigma. Eu tinha 6 semanas de vida. Depois disso, as pistas desaparecem. Não imagino para onde ela foi, minha mãe simplesmente desapareceu. Talvez tenha cometido suicídio. Quanto mais ouço sobre sua mãe, mais me convenço de que a última coisa que ela faria seria se matar. De qualquer maneira, tenho a impressão de que você sabe para onde ela foi depois disso. Esqueceu uma coisa. O quê? O feitiço na porta da sua casa. Era em russo, contei devagar. Mas isso não significa que ela foi para a Rússia, não é? Talvez tenha conhecido um bruxo russo em Londres. Impossível, Gabi decretou. Por quê? Caramba, você precisa fazer um curso de história da bruxaria, temos que parar com essas lições. Ele suspirou antes de continuar. Os russos já estiveram entre os clãs bruxos mais poderosos do mundo, e também entre os mais implacáveis. Fizeram coisas horríveis, práticas que banimos completamente por aqui. Abby fez uma careta de desgosto antes de prosseguir. Na época da virada do século, o líder deles controlava praticamente tudo, tinha o czar e a czarina na palma da mão e, por intermédio deles, toda a Rússia. No entanto, eles foram longe demais. Provocaram a revolução, e deduzi, entendendo tudo de repente. Abby assentiu. Os bruxos foram mandados para as minas de sal com toda a elite dominante. Ouvimos boatos. Há rumores de que ainda estão lá, de que vivem e se reproduzem e se alimentam uns dos outros. Contudo, atrás da cortina de ferro, ninguém sabia. E quando a cortina de ferro caiu? Abby deu de ombros. Se estivessem lá, eles estariam ganhando tempo. Nunca conheci um bruxo russo, nunca soube de alguém que tenha conhecido. As lendas sobrevivem, é claro. As coisas que eles costumavam fazer, as amputações, as transfusões, os exércitos de marionetes, mas eles mesmos permanecem em silêncio. Tudo bem, falei devagar. Então, minha mãe foi à Rússia. Talvez tenha ido antes de eu nascer. Isso também é possível, certo? Acho que não. Ela não demonstrava nenhuma paranoia, nenhuma preocupação antes de engravidar, certo? Se encontrou a profecia quando estava grávida, ou se sabia sobre ela e só compreendeu o significado mais tarde, não sei. No entanto, parece que foi bem repentino. De acordo com o relato de seu pai, ela passou 9 meses tomada por um desespero cada vez maior, mas essa é uma janela muito pequena para ela ter ido à Rússia. Seu pai teria notado se ela tivesse saído do país. Não. Acho que foi bem mais tarde que ela decidiu que não era capaz de proteger você e recorreu aos outros. Os outros? É como os Elditans sempre os chamaram, o outro lado. Como se eles fossem o único outro clã de bruxos no mundo que tinha importância. E por muito tempo eles foram. Os Eldita e os outros. Os 2 clãs de bruxos mais poderosos do mundo. Os outros, sussurrei. Alguma coisa tilintou no fundo dos meus pensamentos, como um acorde com uma nota estranha, repetida. O outro lado. Minha mochila da escola estava pendurada em um galho de árvore e eu fiquei em pé para procurar minha carteira dentro dela, repentinamente tomada por uma urgência febril. O velho pedaço de papel estava dobrado em 4, guardado no espaço reservado para cartões e dinheiro, e eu o peguei, tentando não o rasgar. Aqui está o bilhete que ela deixou. E o entreguei a Abby. O único que deixou para mim. Leia. Ana, tem certeza? Não seja idiota. Exclamei, irritada. Isso é importante, leia. Vi seus olhos percorrerem a página, lerem o poema. Leia em voz alta e insisti. A morte não é nada, Gabi começou. Só passei para a próxima sala.
estou só esperando você durante um intervalo. Em algum lugar muito próximo. Logo depois da esquina. Do outro lado. Tudo está bem. Ele franziu o senho e depois olhou para mim. Espera aí, eu li esse poema em algum lugar recentemente, não li? Sim, no verso do panfleto da cerimônia religiosa no funeral de Bram, em uma versão mais longa. Contudo, falta uma linha na versão de Bram, do outro lado. A versão original do poema não contém essas palavras. Achei que ela podia ter errado ao copiar, mas agora. Agora tudo está claro. Abby olhou para a página, e uma ruga surgiu em sua testa. Alguma coisa em sua expressão me fez arrepiar. O que é? Por que essa cara? Bem, em primeiro lugar, parece que os bruxos russos voltaram. E para um grupo que já foi o clã bruxo mais poderoso do mundo, duvido que tenham a intenção de ficar em casa fazendo chá e bolos. Segundo, eles deram coisas importantes à sua mãe. Um feitiço muito forte, para começar. Abrigo. Asilo de quem a perseguia. Anonimato. A questão é, o que ela deu em troca? Nós nos encaramos, e vi meus pensamentos refletidos em seus olhos negros. Vi novamente a espada cravada nas costas de Tadeusz Corax. Ouvi o rugido da água quando Nekinger escapou das correntes e rompeu os feitiços de séculos. Senti o medo que dominava os Ealdita. Alguém os traiu. Minha mãe os traiu. Capítulo 11. N. Onde dormi naquela noite, nem sequer tentei. Fiquei sentada com um cobertor sobre os ombros, olhando para a floresta escura e ouvindo o barulho distante das ondas que quebravam nos penhascos. Agora tinha respostas, pelo menos para algumas questões. No entanto, uma dúvida ainda me corroía por dentro. Em quem eu podia confiar? Minha mãe abriu mão de tudo, de qualquer esperança de uma vida feliz com seu marido e filha, para me manter segura. Ela se tornou uma traidora, traiu sua família e o país para garantir minha segurança. E eu não sabia mais do que devia fugir. Pensei nas palavras de Simon, em sua ideia de que ela sempre teve a intenção de me armar para eu poder me defender. Minha mãe havia limitado seus feitiços para um dia eu poder partir, poder lutar. Mas lutar contra quem? Palavras se atropelavam em minha cabeça, contorciam-se e retorciam-se em contradições impossíveis. As palavras da carta de minha mãe, as palavras do enigma, as palavras dos feitiços. Tudo se deformava em fumaça, espelhos e dissimulação. Nunca conheci um bruxo capaz de dar uma resposta direta para uma pergunta direta, exceto Abby, talvez. Um cinza frio tingia o céu sobre o leste da floresta e eu soube que o amanhecer não tardaria, e com ele viriam meu pai, a escola e todas as coisas corriqueiras, adoráveis e confortantes. Contudo, nada disso era para mim. Não havia como voltar atrás. Nunca houve. Não há como desaprender o que você aprendeu, deixar de ser o que você é. Pensei em Seth navegando para o outro lado do mundo, tentando fugir de seus próprios demônios, e soube com uma dor intensa como ele se sentia. No entanto, quando eu partisse, levaria os demônios comigo, porque eles estavam em mim, sempre estariam, até eu descobrir a verdade. E a verdade estava na Rússia, eu agora tinha certeza disso. E minha mãe estava na Rússia. Viva ou morta, ela estava lá. Não havia como voltar atrás. Eu só podia seguir em frente. Para as sombras. Pensar nisso devia ter me apavorado, mas, ao contrário, dava-me uma estranha paz. Não ia mais fugir. Não ia mais me esconder e fingir. Seja lá o que estivesse esperando por mim, eu enfrentaria. Eu lutaria contra isso. Não podia escapar do meu destino, mas podia correr de encontro a ele.
Em vez de ficar acuada em um canto, podia escolher o fim de tudo isso, mesmo que ainda fosse um fim. Foi com o coração estranhamente leve que eu deitei e puxei o cobertor sobre mim. A luz acinzentada desenhava uma poça embaixo da janela, fria e calma, quando fechei os olhos e finalmente adormeci. Contei para Emmaline primeiro. Você ficou maluca. Ela deixou os talheres sobre a mesa da cantina, seu rosto estava pálido e subitamente rosa no alto das faces. É o único jeito. Mas agora? E as provas? Vai jogar tudo fora. Eu ri. O comentário era comicamente parecido com a conversa que tive com a senhora Ourai. Eu já joguei tudo fora, eminência na situação em que estou, não vou passar. Não com tudo isso em cima de mim. As provas estão marcadas para daqui a... Quanto tempo? 4 semanas. 3, corrigiu automaticamente. Você consegue me imaginar envolvida em uma discussão sobre vasos gregos enquanto... Fui interrompida por uma súbita comoção horrorizada do outro lado do refeitório da escola. Ai, meu Deus, o ouvi. Minha tia trabalha lá. Emmaline e eu nos olhamos e levantamos para correr até lá. Havia um grupo reunido em torno de um laptop, as pessoas com a mão no rosto, os olhos chocados. Tentei enxergar alguma coisa por cima de tantas cabeças e então vi na tela as notícias transmitidas ao vivo do centro de Londres. Aparentemente, uma bomba havia explodido. Dava para ouvir sirenes e helicópteros ao fundo, atrás da voz urgente do repórter. Aumenta o volume, alguém pediu, e de repente o barulho no refeitório deu lugar à voz retumbante do repórter. Desabamento da Tower Bridge e da Ponte Walsall em um terrível ataque contra a sede do Serviço de Segurança na margem sul do Tâmisa. Todas as linhas do metrô de Londres foram evacuadas após relatos de uma onda de sangue que transbordava pelas linhas mais profundas, e o serviço agora está fechado enquanto investigadores tentam determinar a fonte do transbordamento. Para quem ligou à TV agora, falamos sobre a completa paralisação do centro de Londres em decorrência de uma série de avassaladores desabamentos de pontes após eventos semelhantes e ainda não explicados ocorridos no começo desta semana no sul da cidade. Uma fonte em Whitehall contou à BBC que oficiais tratam os eventos como possíveis ataques terroristas, mas defensores do meio ambiente apontaram para evidências de que os desmoronamentos da última semana no sul de Londres parecem ter sido espontâneos. Todas as avenidas ligadas à Tower Bridge e à Ponte Walsall foram interditadas, e as outras pontes do centro de Londres foram fechadas por medida de precaução. A polícia pede à população que não vá para a região central da cidade, a menos que essa jornada seja urgente. Mais uma vez, falamos sobre. Emmaline olhou para mim, e seu rosto estava pálido. O que está acontecendo? Não sei. Olhei para ele e tentei imaginar se minha expressão era tão chocada e temerosa quanto a dela. Só sei que preciso ir a Londres. Antes de ir embora, Emmaline concluiu. Não havia na voz dela a acidez habitual, só medo. O sinal do início das aulas soou, e Emmaline começou a recolher suas coisas evitando me encarar. Quando finalmente levantou a cabeça, eu me surpreendi ao ver seus olhos molhados. Não chora. Eu a abracei, e ela me apertou entre os braços como se não tivesse mais intenção de me soltar. Não vá. Ela pediu com desespero. Por favor, não vá. Não havia nada que eu pudesse dizer. Apenas a abracei e senti todos os seus ossos contra os meus. Pensei em tudo o que devia a ela, na enorme dívida de auxílio e amor. Finalmente o sinal soou pela terceira vez, e ela me soltou e enxugou os olhos. Desculpe, eu não quis dizer aquilo. E pendurou a mochila pesada sobre um ombro. Sei que tem que fazer o que é necessário. Quando pretende ir? Logo.
Olhei pela janela para o céu limpo e imaginei o Tâmisa cheio de sangue sob aquele mesmo azul imaculado. Assim que deixar Londres. Matei minha última aula e fui direto para a estação, deixando um recado para meu pai na secretária eletrônica sobre uma sessão de estudos com Imaline. No trem para Londres, tentei telefonar para vários números, para o escritório da minha avó, para sua casa, para seu celular, para o celular de Marcos, para a casa de minha avó outra vez. Entre uma tentativa e outra, pensei muitas vezes no que havia acontecido, imaginando cenários cada vez piores. Se a ponte Valchau havia caído, isso significava que o Efra também se libertou? Outro presidente. Não, eu me negava a concluir o pensamento, mas a questão permanecia sombria e silenciosa. Quando o trem chegou a Londres, eu me levantei e fiquei parada ao lado da porta, tensa, preparada, sem saber o que ia encontrar. Mantinha minha mão sobre o botão para abrir a porta, a mochila pendurada no ombro. Não sei o que esperava. Enquanto morava em Londres vi crises e ataques terroristas, mas isso era diferente. Independentemente do que eu esperava, não foi o que encontrei. Marcos olhava para mim quando o trem parou, seu casaco preto e longo tremulava ao vento, seu rosto emoldurado pela janela suja. Sua avó está viva, ele anunciou quando as portas se abriram. Graças a Deus. Pulei para a plataforma. Não sabia o que fazer, o que dizer. Queria beijá-lo por estar vivo e por ter vindo me dar notícias da minha avó. Contudo, em vez disso, respirei fundo tentando controlar uma repentina taquicardia. B. Obrigada. Como? Recebi seu recado. Tentei ligar de volta, mas você devia estar em algum túnel. O que aconteceu? Edward Throgmorton morreu, causas naturais ou não, ninguém sabe. No entanto, o Fleet e o Efra se libertaram. Os presidentes lutaram muito. Ele parou e, pela primeira vez, parecia abalado, sem saber que palavras usar. Ana, sua avó? Você disse que ela está bem. Segurei seu braço com mais força do que pretendia, e Marcos se encolheu. Eu disse que ela está viva, não que está bem. Fala logo. Ela está ferida. É grave. Posso vê-la? Sim, é claro. Pedi para o táxi nos esperar. Ajeitei a mochila sobre o ombro e o segui. O táxi seguia lentamente, e Marcos roía a unha do polegar olhando pela janela. Vi seus músculos se movendo em sua mandíbula cada vez que ele rangia os dentes. Queria perguntar o que havia acontecido, mas não me atrevia, não com o motorista do táxi do outro lado da divisória de acrílico. Desculpe, companheiro, o motorista falou por cima do ombro quando paramos em mais um congestionamento. O trânsito está parado. Todas essas bombas, ou sei lá o que foi. As avenidas em torno do Hyde Park foram interditadas, o metrô foi fechado. Ah, pronto, lá vamos nós. Marcos não disse nada, apenas assentiu, mas, quando o carro parou novamente em um farol fechado, vi uma veia grossa surgir em sua têmpora. Ele olhou para mim e mordeu o lábio, depois olhou para o motorista, que olhava furioso pelo para-brisa. Com grande cautela, Marcos levantou o dedo para a janela, apontou para o farol mais próximo e cochichou alguma coisa. A luz ficou verde. Marcos olhou para mim e levantou os ombros levemente com ar culpado, mas eu não me importava. Àquela altura, teria montado em uma vassoura se ela pudesse me levar ao destino mais depressa. Finalmente, depois do que parecia ter sido um interminável rastejar por Kensington, o táxi parou na frente da casa onde minha avó morava. Desci do carro e fui bater na porta de madeira preta e brilhante. A senhorita Vânia apareceu do outro lado. Ela está aqui? Perguntei. A secretária assentiu.
Posso vê-la? É claro. Ela se afastou e Marcos e eu entramos. Sua avó está no quarto. Meu coração começou a bater acelerado novamente quando subimos a escada carpetada. Não era só a expressão da senhorita Vane, seu olhar preocupado. Era o quanto tudo aquilo era errado. Minha avó, minha invencível avó, na cama em plena luz do dia. Eu nunca a vi doente, nunca a vi sucumbir ao cansaço ou à dor. E agora? Parei no corredor, olhei para a porta alta e pintada de branco e respirei fundo. Depois bati. Cá, era um gemido rouco. Entre, disse a senhorita Vane. Minha avó estava deitada sobre a cama alta e branca, sua cabeça estava apoiada sobre os travesseiros. Parecia estar morrendo. Esse foi meu primeiro e terrível pensamento. O cabelo negro estava solto, livre do coque austero, e se espalhava pelo travesseiro. E havia algo errado com seu rosto, sua expressão era estranha, contorcida. Seus olhos negros me fitavam com uma intensidade quieta, seguiram-me pelo quarto quando fui me ajoelhar a seu lado, mas a cabeça não se movia. Vó? Ai! O que aconteceu? Tentei falar normalmente, mas descobri que respirava profundamente puxando o ar por entre os dentes, tentando evitar o pânico. Ela teve um derrame, acho. A voz de Marcos era baixa, inexpressiva. É isso, senhora? Sim, era um chiado, não mais que isso. Acompanhado por uma tentativa fraca de mover a cabeça em sentido afirmativo. Meu Deus! Cobri a boca com as mãos. Tive que inspirar algumas vezes pelo nariz antes de me sentir capaz de falar. A senhora devia estar no hospital. Por favor. Não. A palavra soou clara, e seus olhos brilharam como fogo quando ela pronunciou. Lamento, Ana, a senhorita Vane falou em voz baixa atrás de mim. Eu a levei para o hospital, mas ela se recusou a ficar. Mas os médicos, exclamei. Como a deixaram sair? Não podiam declarar que ela estava incapacitada, doente, qualquer coisa. Ela os convenceu. A senhorita Vane abriu os braços num gesto de impotência. Sua avó pode ser muito persuasiva. Volte para lá, eu falei, decidida, ignorando a presença de Marcos e da secretária. Ajoelhada ao lado da cama, segurei a mão fina e cheia de anéis de minha avó. Volte para o hospital. Você tem que ficar bem, entendeu? Tem que melhorar. Não vou. Não posso, outra pessoa não pode morrer. Você não. Mande-os embora. A voz soou dentro da minha cabeça, um murmúrio, um sussurro, tão baixa que tive que parar tudo, até meu coração, para ouvi-la. Senhorita Vane. Marcos. Tenho algo para dizer. Levantei o olhar. Podem nos dar licença por um momento? Os dois assentiram e saíram, seus passos eram silenciosos sobre o carpete. Ouvi o ruído da fechadura da porta, e então um sussurro encheu minha cabeça. Todos nós morremos. Espero que minha hora ainda não tenha chegado, mas, se chegou. Não. Gritei. Tampei os ouvidos com as mãos sabendo o que estava por vir. Contudo, nada era maior que a insistência de minha avó. Se chegou, você vai ter que assumir a presidência. Por favor, Ana, por favor. Não. Você não vai morrer. Não vou permitir. Lágrimas quentes e furiosas corriam por meu rosto. Encostei em minha face a mão inerte sem resistência de minha avó e a segurei ali, sentindo as pedras de seus anéis cortarem minha pele. Não pode. Vou fazer isso parar. Vai fazer o que parar? O traidor, a pessoa responsável por isso.
Devolvi sua mão à cama com todo cuidado e me levantei enquanto enxugava as lágrimas na manga da blusa. Quem fez isso com você? Vó, você disse que o traidor agia em favor de outro país. Sim. Ela fechou os olhos. A voz em minha cabeça era tão fraca que estava quase desaparecendo. Que país? Qual? Nenhuma resposta. Você pensou, limpei meu rosto com força e alisei meus cabelos para trás. Pensou que pode ser a Rússia? Os outros? Nenhuma resposta. Esperei, observei o arfar de seu peito sob a camisola e o movimento inquieto de seus olhos sob as pálpebras levemente arroxeadas. Vó? Nenhuma resposta. Ajoelhei-me novamente, descansei o rosto sobre as cobertas e senti a maciez dos lençóis em minha testa quente. Vó, projetei toda a minha magia, tentei alcançá-la além do vazio ao qual ela se recolhia. Por favor, não vá. Você alguma vez pensou que o espião poderia ser Isabela? Foi isso que pensou? Foi como um suspiro frio em minha cabeça, um alívio, uma rendição, como se libertar do peso de uma enorme carga de suspeitas. Sim, ela confirmou dentro da minha cabeça. E depois virou lentamente seu rosto para a parede. O único som era o de sua respiração contra o travesseiro, depois o de meus passos sobre o carpete quando me virei para ir embora. Fora do quarto, fiquei parada com as costas apoiadas à parede, tentando me controlar. Uma enorme onda negra tomou conta de minha cabeça, afogou-me, e eu me virei e encostei o rosto na parede, enterrei as unhas no papel do revestimento como se o gesto pudesse me ancorar à realidade. Se um dia antes disso alguém houvesse me perguntado se eu amava minha avó, eu provavelmente teria dito que sim, mas só porque isso era o que eu devia dizer. Como não amar a própria avó? Na verdade, eu nem teria sabido. Minha forte, invencível avó de alma de aço. Como amar alguém que era feita de ferro? Marcos subiu a escada e, com expressão preocupada, tocou meu ombro. Não, disse-lhe. Ele me soltou e continuou olhando para mim por um momento. Depois caminhou em silêncio para a escada, desceu e voltou à cozinha, e eu fiquei sozinha. Abri a porta da cozinha ao pé da escada, e Marcos, sentado à mesa, levantou a cabeça. Desculpe, e falei. Por antes. Não queria. Ei, tudo bem, de verdade. Ele empurrou um bule de café em minha direção. Aqui. Você parece precisar de alguma coisa. Ou acha melhor algo mais forte? E inclinou a cabeça para a porta da adega de vinhos. Eu balancei a cabeça. Não, só café. Café está ótimo. Empurrei para trás os cabelos emaranhados e de repente percebi quanto estava cansada. É cedo demais para vinho. Aliás, que horas são? Só 4:30. Dá para chegar em Winter para o jantar se partir agora. Ir embora? Como eu poderia ir e deixar minha avó daquele jeito? Mas como poderia ficar sabendo que sabia? Marcos, e comecei. E parei. Sim? Ele olhava para mim por cima da borda da xícara de café, seus olhos eram suaves como chocolate derretido, a luz arrancava reflexos de seus cabelos castanhos. Isso era uma idiotice? Era loucura ir para a Rússia, mergulhar no desconhecido? O que eu poderia fazer, uma garota inexperiente contra uma incerteza mutante, maligna? Eu comecei novamente, mas perdi a coragem e suspirei. Nada. Acha que ela vai ficar bem? Elizabeth? Não sei. Não vou dar falsas esperanças, você conhece a realidade tão bem quanto eu. Mas ela é forte e ainda está contendo o Falconbrook, o que é fenomenal, considerando todas as circunstâncias.
E os outros rios? O Tibur parecia estar escapando em um dado momento, mas agora acalmou um pouco. Margot e Knivet estão fazendo o que podem com o Fleet. O Neckinger e o Efra ainda estão soltos. Estamos nos segurando. Por enquanto, concluí silenciosamente. Até a próxima explosão, até o próximo desastre. Até o espião atacar outra vez. O que acha que eles estão tentando fazer? Perguntei. Marcos suspirou. Não sei. Não fizeram exigências, então, só posso pensar que querem nos destruir. Destruir o Zealdita. Assumir o controle. Se isso acontecer, bom, não vai ser bonito. No silêncio, eu olhei para o fundo da minha xícara. Virei o último gole de café, e as partículas de pó que estavam no fundo subiram à superfície como uma nuvem de pequeninas estrelas em um céu escuro. Tem uma coisa que eu preciso te contar, anunciei finalmente. O quê? Não vou estar aqui para ajudar. Estou indo para a Rússia. Por um minuto ele não disse nada. A cozinha ficou completamente paralisada pelo espanto. O único som era o inexorável tic-tac do relógio, que anunciava o tempo que eu ainda tinha antes de partir. Finalmente, quando o silêncio se prolongou, eu disse: Marcos. Rússia? A voz dele explodiu alta no cômodo quieto. Com tudo isso acontecendo aqui? Por quê? Porque estou começando a pensar, fiz uma pausa, mas me forcei a continuar. Talvez eu saiba quem é o espião. Marcos se inclinou sobre a mesa, seus dedos apertavam a xícara. Eu podia quase sentir o choque reverberando na superfície de madeira. Quando ele falou, sua voz era ríspida, seu tom, urgente. Quem? Pelo amor de Deus, fale quem é. Quem? Engoli em seco. Eu era mesmo capaz disso? Podia realmente contar a Marcos essa horrível, desleal e venenosa desconfiança? Quem? Ele gritou de repente, tão alto que pulei de susto e quase derrubei a xícara. Meu pai foi morto por esse maldito espião. Isso não me dá o direito de saber de quem você desconfia? Ele estava certo. Sem dúvida estava certo. Segurei a xícara com força, meus dedos úmidos e pegajosos escorregavam na porcelana. Minha mãe. O quê? Não sei o que ele esperava, mas a declaração o pegou de surpresa. Era impossível fingir a perplexidade que eu via estampada em seu rosto. Em seguida, sua expressão era de indignação. Não. Isabela não. Ela amava, ela nunca. Marcos parou de falar, seu rosto pálido expressava um choque intenso demais para ser processado imediatamente. Eu quase podia ver seus pensamentos girarem furiosamente, tentando encaixar as partes do passado que ainda faltavam. Lamento, Marcos, e disse. Sei que a amava, mas ela não se matou, você sabe. Foi tudo muito planejado, muito calculado. Ela fez tudo o que podia para me proteger, e acho que foi longe demais. Acho que ela se entregou aos outros. Se eu conseguir encontrá-la. E daí? Não sei, mas tenho que tentar. É melhor que ficar aqui sentada esperando o machado cair, esperando outra morte. Marcos não falou nada, apenas ficou ali sentado, olhando para as próprias mãos, o rosto como uma máscara. Em que ele estava pensando? Era difícil interpretá-lo. Ele tinha aquela mesma característica indecifrável de todos os Eldita, uma superfície suave e brilhante sob ela, movimentos rápidos. Eu vou, e falei. De um jeito ou de outro, eu vou. Estou cansada de esperar e olhar por cima do ombro. Estou assumindo o controle. Entendeu? É melhor ir encontrar esse, seja lá o que for,
qualquer coisa é melhor do que ser caçada como um animal. Está realmente decidida? Havia algo estranho em sua voz, resignação, talvez. Derrota. Não tem nada que eu possa dizer? Nada. Eu vou. Boa sorte, o Marcos falou finalmente. E levantou seus olhos castanhos e perturbados da mesa. Você vai precisar. O trem parou na estação de Winter ao anoitecer, e eu me sentei no banco na calçada da avenida para esperar o ônibus na chuva. Era difícil acreditar que o verão estava chegando, com todas aquelas nuvens despejando uma chuva fina. Eu via os pingos caindo do todo da estação, e a imagem do rosto pálido e contorcido de minha avó surgiu na minha frente como um fantasma. Fechei os olhos, mas ele continuava lá, ainda me assombrava. E a voz dela em minha cabeça dizia: você vai ter que assumir a presidência, Ana. Por favor. Ana, uma voz me chamou. Ana. Levei um momento para perceber que a voz era real, não um eco em minha cabeça, e então abri os olhos de repente e vi Caroline Flint na minha frente. Caroline. Estava tão surpresa que minha voz tremeu, e senti vontade de me chutar. Não precisava ter medo dela. Não mais. Posso sentar? Ela perguntou. Assenti, e ela se sentou, levando à boca uma mecha de cabelo dourado. Surpresa, percebi que ela estava tão nervosa quanto eu, talvez mais. Caroline pegou um maço de cigarros e acendeu um, tragando a fumaça e exalando com um sopro trêmulo, nervoso. Desculpe, você não fuma. Você se incomoda? Ela perguntou, a boca torta em torno do cigarro. Tudo bem, e respondi, mas o que queria saber era por que ela estava ali. Caroline olhava para a chuva de um jeito que dava a impressão de que ela se indagava a mesma coisa. Deu mais uma longa tragada no cigarro e então falou. Eu ouvi o que você disse, para Emmaline no refeitório. Não estava ouvindo de propósito, juro. Quero dizer, não estava tentando escutar a conversa, mas... Tudo bem. Minha voz era controlada, mas o coração batia acelerado. Eu já devia ter aprendido essa lição. O que estávamos conversando? Alguma coisa comprometedora? Revi a conversa mentalmente, mas só me lembrava de ter falado sobre a Rússia. Você vai embora. Sim. Ana, ela parou, depois continuou apressada. Não é por minha causa, é? Porque, se soubesse como me sinto mal pelo que fiz com você, e entregá-la àqueles homens, os maleus. Eu sinto muito, muito mesmo. Se soubesse como eles a tratariam, nunca teria feito aquilo. Estava zangada com vocês 7. Ah? Eu balancei a cabeça. Não é por sua causa. É por uma série de coisas, a escola, minha casa, outras coisas, parei, e a última razão pairou no ar entre nós, mas Caroline sabia qual era. Agora nós duas o perdemos, ela falou com tristeza. Concordei. E engoli a saliva. Eu sinto muito por ter separado vocês. Espero que saiba disso. Acho que eu amava 7, ela comentou sem pressa. Acho que eu amava de verdade, mas nunca foi como o que havia entre vocês dois. Ele seria capaz de morrer por você, até eu percebia. Lutei contra o impulso de responder que não queria que ele morresse por mim. De que isso adiantaria? Ele ainda ama você, disse Caroline. Vi vocês dois no funeral de Bran. Ele estava mal, não estava? Ele estava arrebentado, pensei, mas fiquei em silêncio. Tem alguma coisa que você possa fazer? Ela perguntou. Não. Não há nada que nós dois possamos fazer. A voz rude de Bran soou em minha cabeça,
tão clara quanto se ele falasse atrás de mim. Somos óleo e água. Nunca daríamos certo. Mas você o ama. Não é suficiente. Tem que ser. Caroline insistiu, desesperada. Se é por causa do que eu fiz. Não foi você, e interrompi. Garanto. Foram outras coisas, problemas entre nós. Você vai embora. Vai atrás dele? Não. Vou para outro lugar, para a Rússia. Uau! Por que lá? Porque acho que tenho família lá. Você acha? Sei que parece maluco, mas... Ana, disse uma voz atrás de nós. Eu me assustei e virei-me. Era Abby. Ele estava em pé do outro lado da pequena cobertura da estação, a chuva corria por seu rosto e pescoço, encharcando ainda mais a camiseta já molhada. Seu corpo parecia frio e ensopado, mas o rosto sugeria que ele estava pronto para socar alguém. Alguma coisa desconfortável se moveu dentro de mim, mas eu disse apenas: Oi, Abby. Esta é Caroline. Caroline. Abby. Ele a ignorou completamente. Carona? Hesitei, mas o que Malini havia dito na semana passada ecoou em minha cabeça. Tente ser honesta consigo mesma. Balancei a cabeça. Não, obrigada, Abby. Eu vou de ônibus. Vai esperar muito, disse Caroline. Depois olhou para Abby com os olhos meio fechados e soprou a fumaça do cigarro na direção dele. Hoje é dia de meio expediente. O último ônibus saiu às 4. Não. Tem certeza? Ela assentiu. Desculpe, eu teria falado antes, mas achei que estava esperando uma carona. Ai, droga. Olhei para o relógio de pulso. Tenho que ligar para o meu pai. Não seja idiota, Abby falou, irritado. Estou indo para lá. Eu sabia quando não tinha saída. Tudo bem. Caroline, precisa de carona? Não, não se preocupe. Ela ficou em pé e abriu o guarda-chuva. Estou a 5 minutos de casa. Vejo você amanhã. E subiu a rua até virar na primeira esquina. Abby a seguiu com os olhos. Quando ela desapareceu no anoitecer molhado, ele olhou para mim. Que diabo está fazendo? Como é que é? Quem disse que pode falar comigo nesse tom? Rússia. Abby esbravejou. Seus punhos estavam fechados, e sua expressão teria me feito tremer de medo há alguns meses. Agora só me fazia suspirar. Abby. Você vai para a Rússia? Ou estou com algum problema de audição? Não, você ouviu bem. Desculpe, não era assim que eu queria que soubesse. Ah, então pretendia me contar? Ou ia esperar até eu receber sua chapa de identificação pelo correio? Por que eu usaria uma chapa de identificação? Não mude de assunto. Você entendeu o que eu quis dizer. Há quanto tempo está tramando tudo isso? Não estava tramando nada. Não seja dramático. É drama me preocupar com a possibilidade de você morrer perseguindo fantasmas, né? Não é da sua conta. Gritei. Por que se importa, afinal? Pelo amor de Deus, Ana. Eu me importo porque, Abby passou as mãos na cabeça, e a água da chuva escorreu pelos braços e para a camiseta. O tecido fino colado ao corpo, exibindo cada linha do pescoço até a cintura. Seu peito arfava. Ficamos parados nos encarando, e ele deixou as mãos caírem ao longo do corpo. A chuva escorria por seu rosto e por cima do nariz. Se eu não o conhecesse bem, poderia pensar que estava chorando.
Eu me importo porque sou seu amigo, Abby falou finalmente e limpou a chuva do rosto com o antebraço. Depois pegou minha mochila da escola, e nós andamos em silêncio para o carro. Quando subimos as encostas a caminho de casa, tentei pensar em alguma coisa para dizer, como explicar, mas era mais fácil ficar sentada em silêncio, ouvindo o tamborilar da chuva e o ruído do limpador de para-brisa se movendo freneticamente de um lado para o outro. Abby dirigia sério, seu rosto era pálido e sombrio à luz fraca do painel. Quando paramos na frente da casa Viquer, eu me surpreendi por ver que a casa estava escura. Meu pai devia ter saído. A luz automática da varanda acendeu quando Abby parou o carro, mas o resto da casa permaneceu escuro. Abby ficou em silêncio, e eu permaneci ali sentada esperando ele dizer alguma coisa. Depois de um momento, percebi que aguardava em vão e levei a mão à maçaneta. Obrigada, disse, porque não queria sair em silêncio. Pela carona. Espera. Abby segurou a minha mão. Eu engoli a saliva. O que é? Ana, seus olhos eram negros como petróleo, o rosto era pálido e determinado. Uma vez você disse que era grata, lembra? É claro que sim. E sou. Por tudo. E me perguntou se havia alguma coisa que pudesse fazer por mim. Engoli a saliva novamente e tentei mover minha mão, mas Abby a segurava com força, não de maneira dolorosa, mas firme. Abby. Por favor, não. Espere um segundo, deixe-me falar. Nunca pedi nada a você e já fiz muito, todo mundo fez muito. Maia, Simon, Imaline, Siena, todos nós ajudamos você. Ajudaram? Ele arriscou a vida e sua magia por mim. Eu devia tudo a ele. Eu sei. Tentei manter a voz firme. Acredite, eu sei, mas... Nunca pedi nada em troca, mas agora vou pedir. Abby. Eu quero ir. Para a Rússia. O choque foi tão grande que por um segundo não consegui falar. Em seguida a surpresa foi varrida pela onda de medo por ele. Não. É muito perigoso. Será bem menos perigoso se formos os dois. Escute, você é poderosa, mas não tem experiência. Não sei o que quer fazer lá, mas as chances de sucesso serão maiores com a minha ajuda. E eu nunca pedi nada, você mesma admitiu. E me deve essa. Não. Não vou ficar olhando enquanto você se afasta para o desconhecido, enquanto se mata. Isso é problema meu. Não vou arrastar você para essa história, não pode me pedir isso. Não está me arrastando. E não estou pedindo. Não. Está fazendo chantagem. Isso não é justo. Puxei minha mão da dele. Você está tentando ser o cavaleiro errante de uma donzela indefesa, mas não sou indefesa nem sou só para que me proteja. Eu sei. Ele gritou. O carro foi invadido pelo silêncio, e ouvi nossa respiração pesada enquanto tentava pensar no que dizer, como fazê-lo enxergar a estupidez que me pedia. Então, em voz muito baixa, como se as palavras o ferissem, ele disse, eu sei. Acha que não sei disso? O que eu podia dizer? Ainda estava procurando uma resposta quando Abby falou novamente com a voz muito baixa. Desculpe, mas... não suportarei perder mais alguém. E de repente eu não estava mais zangada. Só sofria com a sua dor, sofria por não poder dar o que ele queria. Ficamos sentados em silêncio, ouvindo a chuva sobre o teto do carro. Quando a respiração de Abby soou mais tranquila, eu decidi ser corajosa. Abby, aquela garota. Aqui estava com o Zé Aldita. O que aconteceu? Ele não perguntou que garota. Sabia a quem eu me referia. Apenas se reclinou no assento e,
quando se moveu, a luz automática da varanda se apagou, deixando o carro e seu rosto na escuridão. E Malini contou, Abby falou finalmente. Eu não sabia qual era a emoção em sua voz, sabia apenas que ele a continha, tentava não perder o controle. Sim. O que ela disse? Não muito. Só o que consegui arrancar dela, que havia uma garota. E que a história acabou mal. Ela morreu. Os Ealditan castigaram você. Sim. Você a amava? Sim. Ele respirou fundo, ouvi a inspiração brusca e o sopro lento quando ele deixou o ar sair. O que aconteceu? Acabou. Ela se foi. Mas isso não ajuda, não é? Não falar sobre a pessoa que perdeu. Não. Ele ficou em silêncio por um longo momento, e eu pensei, é isso, não vou pressionar. Ele não vai dizer mais nada. No entanto, Abby começou a falar. O nome dela era Raquel. Ela era uma apartada. Uma apartada? Não consegui evitar o choque em minha voz. Você? Nunca pensei. O quê? Você, gaguejei, tentando não magoá-lo. É que, você sempre deu a impressão de que pensa que isso é impossível. Amar alguém sem magia. Não acho que seja impossível. Eu sei que é, aprendi do jeito mais difícil. Como assim? Ela tinha câncer. Estava morrendo. Abby parou e engoliu a saliva, eu vi o movimento de sua garganta. Depois ele se forçou a continuar. Eu fui idiota. Tentei impedir. Devia saber que não podia. Direcionei toda a minha magia para curá-la, e foi inútil. Ela morreu mesmo assim, e os Ealdita me castigaram. Como? Sussurrei. Por quê? Por quê? Por interferir na vida de uma apartada, é claro. Por não ser cuidadoso. Não me incomodei em tentar esconder o que estava fazendo, os médicos sabiam que havia alguma coisa. Só não sabiam o que era. Eu havia ultrapassado um limite, sabia disso. Quanto a como, bem, os Ealditan sabiam que não podiam fazer muita coisa contra mim. Eu havia perdido Raquel. Não me importava com mais nada. Então, eles puniram minha família. E sua família o baniu? Completamente. Foi como se eu tivesse morrido. Eles choraram minha morte. Não falo com eles desde o dia em que me expulsaram. Agora não tenho mais família, exceto Simon. Quantos anos você tinha? Murmurei. Foi há muito tempo. Eu tinha 16 quando conheci Raquel. 17 quando ela morreu. Ah, Abby! Fechei os olhos na escuridão, tentei ignorar a imagem de um menino de 17 anos sozinho, sem nada além da dor e das roupas que vestia, como ele me contou que havia sido. Faz tempo, Abby repetiu. E levou a mão ao rosto para limpar alguma coisa. Eu me debrucei desajeitada sobre o console do carro e o abracei. No começo foi como abraçar uma estátua de pedra, mas depois ele levantou os braços, quase contra a vontade, e suas mãos tocaram meu rosto de maneira hesitante, como se ele tateasse no escuro. Toquei seu peito, senti a pele quente embaixo da camiseta úmida, a curva das costelas, o coração pulsante, e então projetei minha magia para o fundo da pele, para os ossos e para o coração, tentando curar o que não tinha cura. Finalmente ele falou com voz trêmula. É melhor você ir. Está ficando tarde. Quer que eu entre com você? Quer que eu dê uma olhada na casa para ver se está tudo bem? Desde aquela noite em que homens mascarados me arrancaram da cama, eu me sentia desconfortável quando ficava sozinha na casa Viquer. Era difícil dormir no escuro e no silêncio, esperando ouvir passos pisando no cascalho e na varanda,
mas não ficaria mais fácil se eu recorresse a Abby para me proteger. Não, mas obrigada. Ele abaixou os braços e eu voltei ao banco do passageiro, afastando os cabelos do rosto. Ele me olhava com expressão vazia, triste. Um nó se formou em minha garganta. Beijei seu rosto, e ele suspirou. Tudo bem. Você sabe o que faz. Deus me proteja de uma mulher independente. Lamento, por tudo. Lamentava por Raquel. Por mim. Por toda essa droga de confusão. Não conseguia traduzir o sentimento com palavras, mas não precisava. Abby sabia. Seus olhos eram tristes quando ele se virou para retribuir o beijo. Boa noite, Ana, mas, apesar de todo o resto, eu vou. Para a Rússia? Não pode ir sozinha. Seria devorada viva. Quer descobrir a verdade sobre sua mãe? Muito bem, não precisa se matar por isso. Se quer mesmo descobrir alguma coisa, tem mais chances comigo a seu lado. Eu sei, e admiti. Era difícil reconhecer, mas o que ele dizia era verdade, e nós dois sabíamos disso. Abby assentiu uma única vez. Depois eu abri a porta do carro e saí, e ele foi embora.